Em João capítulo 6, João capítulo 6, no versículo 22 até o versículo 40. João 26, de 22 a 40. Nós louvamos a Deus também, ainda não vou revelar o nome porque estão em processo, ainda estão em transferência, mas o conselho nessa manhã se reuniu de 11 horas, depois da EBD online, até mais ou menos 13 horas, e nós entrevistamos 5 candidatos a membros. Nós estamos para receber pelo menos 5 irmãos por esses dias que se tornarão membros da nossa igreja. E ainda tem vaga para você, viu? Então, se você quer se tornar membro da nossa igreja, nos procure, a gente vai agendar um momento, conversar. Já vamos pedir sua carta de transferência, já vamos assumir a sua jurisdição, já vamos fazer a sua profissão de fé, já vamos te batizar, porque a obra do Senhor necessita de bons trabalhadores, nós precisamos de vocês também. Então, fique à vontade para nos procurar se você se sentiu chamado para participar dessa família, que é a 4ª Igreja Presbiteriana de Macaé. João capítulo 6, 22 a 40, podeis ficar assentados mesmo, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhum, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Amados, nós estamos num contexto muito interessante do capítulo 6 de João, que daria vários sermões, mas eu tentaria aqui ser sintético apenas para localizar, contextualizar o texto de João 6, 22 a 40, Jesus, o pão da vida. O que está acontecendo aqui nesse momento histórico do ministério de Jesus Cristo. Quando você olha o capítulo 6, você vê que Jesus está diante de um grande desafio. Ele tem diante de si milhares de pessoas que o estão ouvindo, que o estão seguindo. Essas pessoas estão famintas, já estão agitadas, já estão cansadas, porque os discursos de Jesus levavam tempo e as pessoas tinham prazer de ouvir Jesus ministrando a palavra e também mais prazer ainda
de vê-lo, de contemplá-lo, de testemunhar os seus milagres. E aí nós conhecemos bem a história de que tinha um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus multiplica então esse alimento para uma multidão. A festa é tão grande, a receptividade, a impressão é tão forte naquele povo, que diz o versículo 15, que este povo, vendo aquele milagre, aquela multiplicação, aquela coisa extraordinária de sobejar, porque o alimento sobejou, foi colocado em cestos, tamanha era a abundância da multiplicação, que quiseram tornar Jesus o seu rei. Não um rei espiritual, de um reino espiritual, mas de um reino político. Porque havia uma ansiedade, um desejo, um anseio no coração daquele povo de Israel, de que viesse um Messias, de que viesse um rei político, um libertador político, para que aquele povo pudesse ser liberto do jugo romano, que operava naquela ocasião. Logo em seguida, depois daquela perseguição toda, daquele afã todo, Jesus então foge daquela situação. Não é o objetivo de Jesus ser um líder político, um líder nacionalista, um líder que vai libertar o povo do jugo romano, mas libertar o povo dos seus pecados. Diz aí o versículo 16 em diante, que Jesus então, juntamente com os seus discípulos, ele fará uma fuga estratégica. E aí, a partir desse versículo, nós vemos que Jesus, através dos evangelhos de Mateus capítulo 14, 22 a 33, e Marcos 6 também, 45 a 52, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos para tomarem um barco e passarem para o outro lado, ou seja, de Tiberíades, do Mar da Galileia. Eles vão passar então para uma distância de aproximadamente 20 quilômetros para o outro lado, a fim de se afastar daquela multidão. Interessante como Jesus manda os discípulos sozinhos numa embarcação, e ele fica para trás naquele momento. O texto aqui não diz que Jesus comandou, mas os evangelhos vão dizer que ele deu ordem para os discípulos atravessarem. E é interessante como, às vezes, o Senhor nos dá ordens, nos dá comando e nos coloca em situações, muitas vezes, difíceis, complicadas, como aquela que os discípulos vão atravessar, porque eles vão entrar no Mar da Galileia quando estão aproximadamente alguns estádios, 25 estádios de direção, o mar começa a se agitar. O Mar da Galileia costumava se agitar frequentemente, naquela noite não foi diferente. E eles começaram a se preocupar, começaram a se agitar, e diz o texto que Jesus entrou com providência andando por sobre as águas, em direção aos seus discípulos, para acalmá-los e acalmar também a natureza. Então, queridos, muitas vezes o Senhor nos dá comando, o Senhor nos dá ordens para irmos adiante, mesmo sabendo que o mar vai se agitar, para ele se revelar como Deus que é em nossas vidas. Quantas vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, por que é que tu permitiste, por que razão o Senhor me colocou nessa situação complicada, nessa tempestade, nessa perseguição, nessa angústia, nessa enfermidade, nesse problema? Por que o Senhor permitiu isso? E aí nós vemos Jesus colocando os discípulos nessa tempestade, justamente para mostrar que Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, que tem controle de todas as coisas na nossa vida. E o mesmo acontece conosco. O Senhor entra com providência, anda por sobre as águas, nos traz socorro, nos traz alento, acalma a tempestade, acalma a dificuldade no momento certo. O fato é que Jesus atravessa do outro lado, e aí, a partir do versículo 22, a multidão que estava lá atrás, que foi alimentada por 5 pães e 2 peixinhos, agora percebe que Jesus não está ali, que os discípulos partiram sozinhos, não é? E ela vê uma maneira, um jeito de ir atrás de Jesus. Ela vai perseguir a Jesus. E é nesse cenário que nós temos uma multidão com algumas características. Essa multidão que lá atrás vê sinais, que vê o ensino de Jesus, que é alimentada pelos pães, pelos peixes, ela tem algumas características nesse cenário do capítulo 6, versículos 22 a 40. Primeiro, essa multidão é uma multidão que não vê impedimentos, não tem embaraços, não tem dificuldades para se encontrar com Cristo Jesus. E quais são aí os embaraços, quais são as dificuldades? Primeiro,
tomar barcos, arrumar barcos, embarcações, para atravessar um mar de cerca de 20 quilômetros, de 16 a 20 quilômetros até o outro lado, para se encontrar com Jesus. Lembremos que eram milhares de pessoas. Alguns vão dizer que o número chegava a 5.000 pessoas ali, que estiveram reunidas naquele milagre, que foram alimentadas pelo milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então, essa multidão reunida à beira do mar da Galileia, arranjando barcos, outros barcos chegando, mas barcos já ocupados por pessoas que querem também ver a Jesus, esse tumulto acontecendo ali no mar da Galileia. Essa multidão não vê impedimentos para atravessar o outro lado e ir em direção a Jesus Cristo. São milhares de pessoas, tumulto, quem sabe pessoas brigando por uma vaga no barco, não é? Desesperadas para poder ir atrás de Jesus. Foram sem saber, inclusive, se iam encontrar Jesus ou não. Não tinha uma localização certa, um local certo, uma casa, um monte, uma praia, onde Jesus poderia realmente estar e onde eles poderiam encontrar Jesus Cristo. Então é uma multidão que está sedenta para ir atrás de Jesus. Milhares de pessoas nos dias atuais também vão atrás de Jesus Cristo. Elas vão atrás de reuniões, elas vão atrás de campanhas evangelísticas, elas vão atrás de cultos, elas vão atrás de sessões, elas vão atrás de diversas atividades onde Jesus estaria sendo anunciado. O problema não é as pessoas irem atrás de Jesus. O problema não são as milhares de pessoas ou bilhões de pessoas ao redor do mundo que procuram Jesus. O problema é a motivação dessas pessoas em irem atrás de Jesus Cristo. Essas pessoas aqui, elas tinham uma motivação. E qual era a motivação dela? A motivação delas será denunciada aqui pelo próprio Jesus Cristo no versículo 26. Veja aí que no versículo 26, Jesus vai dizer para a multidão: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então essa multidão, ela tem um objetivo, ela tem uma fome, ela tem um interesse. O interesse está no pão que Jesus ofereceu e poderia oferecer. O pão aqui representa um milagre. O pão aqui representa uma bênção material. O pão representa aqui algo palpável, visível. Né? Ainda hoje, milhares de pessoas vão sim atrás de Cristo Jesus, mas não vão para ter um relacionamento com Cristo Jesus. Elas não vão atrás do pão vivo que desceu do céu para realmente alimentá-las espiritualmente. Elas vão atrás de uma cura, elas vão atrás de uma resposta, elas vão atrás de um milagre, elas vão atrás de uma porta de emprego aberta, elas vão atrás de uma conversão de um familiar, elas vão atrás de muitas coisas, muitos interesses que representam esse pão que Jesus multiplicou. A prova disso é, se você quiser ver essa igreja aqui cheia de pessoas, basta fazer uma noite de caldo, né? Vamos fazer uma noite de caldo e vamos chamar a comunidade, vai encher de gente aqui, noite de caldo. Boca livre, né? Vai encher de gente aqui, porque as pessoas gostam desse tipo de movimento, né? De coisas materiais. Não há nada errado nisso, em fazer festas, fazer evento. Eu gosto de fazer festa, eu gosto de fazer evento, a nossa igreja gosta de fazer, mas é muito mais fácil você ser atraído por questões materiais, por entretenimento, nesse tempo que nós temos as festas juninas, festas julinas, né? Os bairros estão cheios, as localidades estão cheias de festas, porque as pessoas gostam do entretenimento, gostam do material, gostam da comida, gostam da satisfação pessoal, gostam de festejo, gostam de luzes, gostam de fantasias, gostam de celebrações, gostam de danças. Não há problema nisso. Mas em se tratando de Jesus Cristo, ele não veio para entreter ninguém. O principal milagre que Jesus veio oferecer não foi multiplicação de pães e peixes. Não foi uma porta de emprego aberta. Não é prosperidade financeira. Não é você passar no concurso ou no vestibular. Não é você ter uma profissão de sucesso. Não é status, não é poder. Não é você ser eleito para um cargo público. Jesus não veio para isso. Jesus veio estabelecer um reino que é espiritual. O reino dele não é deste mundo, ele disse isso. O meu reino não é deste mundo.
E ele diz para aqueles que estavam seguindo, aquela multidão, nesse cenário, né, esse primeiro personagem, ele diz: vocês não me procuram pelos sinais que vocês viram. Quais são os sinais? Conversões, transformações, libertações, expulsões de demônios. Vocês não estão vindo por causa disso, vocês estão vindo por causa de um pão que eu multipliquei. E vocês querem isso de novo. Então, essa multidão que faz parte desse cenário, que é esse primeiro personagem, é uma multidão que, inclusive, exige sinais do céu para crer em Jesus Cristo. Olha para o texto. Veja que aí, nos versículos 30 e 31, essa multidão vai chegar para Jesus Cristo e vai dizer assim: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles já não tinham visto o suficiente. E agora querem mais sinal do céu. E aí eles citam o maná que Deus enviou, não foi Moisés que enviou. O maná foi aquele alimento, o pão do céu enviado no deserto para o povo de Israel, para alimentar o povo de Israel. A semente caiu do céu. As codornizes também poderiam ser citadas aqui. Eles citam: Moisés mandou o maná do céu. O que é que tu fazes? Quais são os sinais que você faz para que creiamos que tu és o Messias, o Filho de Deus? Queridos, essa multidão que ainda existe em nosso tempo quer ver fogo do céu descendo para crer que Deus está naquele lugar. Se dessa multidão, se um personagem, se uma pessoa dessa multidão estiver aqui hoje, ela vai dizer assim: mas esse culto está muito calmo, esse culto está muito tranquilo, esse culto está muito frio. Porque para essa pessoa tem que descer fogo do céu, tem que sapatear, tem que pular, tem que dar cambalhota, tem que dar glória a Deus. Nada contra dar glória a Deus, aleluia. Mas se não tiver barulho, Deus não está presente. Se não tiver cura de um cego, de um paralítico, de um aleijado, expulsão de demônio, entrevista com um vampiro, com demônios, o que for, Deus não está naquele lugar, Jesus não está ali, porque não tem sinais. Então nós estamos diante de uma multidão ainda hoje que exige sinais de Deus para dizer que Ele está ali, em vez de sentir a presença dEle que está aqui. Porque, na verdade, quem tem comido do pão do céu, o pão vivo, o pão de Deus, sabe que Ele está presente numa reunião como essa, como o culto de hoje. Sabe que Ele está aqui. Sabe que Ele está falando, sabe que Ele está ensinando, sabe que Ele está se movendo, sabe que Ele está curando, sabe que Ele está operando milagres, sabe que Ele está libertando, sabe que Ele está convertendo, sabe que Ele está restaurando, sabe que Ele está modificando, realizando sinais e prodígios, mesmo que não possamos ver com os olhos carnais. Ainda hoje há pessoas que querem sinais do céu, fogo do céu, para crer que Jesus está naquele lugar. Nós que temos intimidade com o Filho de Deus, não precisamos ver fogo do céu, nós sabemos que Ele está aqui. Ele habita em nós, Ele está dentro de nós, Ele aquece o nosso coração. Nessa noite, cheguei até de paletó, que eu comecei a sentir o calor, botei lá. Deus está nesse lugar, aleluia, Deus está aqui. Então, esse é o primeiro personagem desse cenário de Jesus, o pão do céu, essa multidão que vai atrás de Jesus, porque está interessada em ver sinais e prodígios, quer comer do pão, quer ver coisas materiais, quer receber, quer a bênção somente, não quer o abençoador, quer ver o milagre, quer ver fogo do céu, quer ver maná descendo do céu, senão não crê em Jesus Cristo. E nós temos um outro personagem. Essa multidão é um coadjuvante, mas nós temos o personagem principal, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o personagem principal desse cenário aqui. Ele é o pão da vida. E esse Jesus, ele tem sempre a resposta certa no momento certo. Quando a multidão vai até ele, querendo multiplicação de pães, querendo milagre, querendo sinais, querendo prodígio, ele convida a multidão a trabalhar, a se ocupar, não pelo pão que perece, mas pelo pão eterno. Veja aí o versículo 27, ele convida essa multidão para trabalhar pela comida que subsiste pelos séculos dos séculos, eternamente. Se ocupar, trabalhar aqui, a ideia é se ocupar, se preocupar com isso, né? Jesus não está dizendo que você não deve trabalhar para a sua alimentação, para a sua subsistência, porque ele contrariaria
inclusive o primeiro mandamento, né? O mandato cultural, lá no Éden, que é o trabalhar, que é o preservar, que é cuidar da natureza, que é sustentar-se, não é? O trabalho é uma bênção de Deus. Mas ele está dizendo aqui que a nossa principal ocupação e preocupação não devem ser as coisas materiais, porque elas perecem. Ele está falando que tudo que nós fizermos, nós devemos ter uma preocupação fundamental. Qual é a preocupação? O trabalho celestial, a glória de Deus. Eu amo a nossa teologia, a teologia reformada, porque ela propaga isso, ela ensina isso, porque é bíblico. Tudo que nós fazemos, todas as ações que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Então, a nossa ocupação, seja o nosso estudo, o nosso trabalho doméstico, a nossa profissão, aquilo que nós empenhamos em fazer, uma obra de arte, uma poesia, aquilo que nós fazemos, um bordado, um tricô, um crochê, um bolo caseiro, o que nós fazemos e fazemos com amor, devemos fazer para a glória de Deus. Então, Jesus nos convida a trabalhar por aquilo que é o eterno, o pão eterno que não perece, para o reino de Deus. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E você vai honrar a Jesus Cristo, diz o versículo 27. Esse personagem principal, que é Jesus Cristo, ele nos convida a crer naquele que foi enviado pelo Pai. Versículo 29 diz isso. Ele diz para a multidão, vocês precisam crer naquele que foi enviado, Filho de Deus, que foi enviado para salvar, para libertar o cativo, o algemado, para libertar. Jesus foi enviado para ter um relacionamento profundo, íntimo, mais próximo de nós. É o Deus revelado conosco, caminhando conosco no deserto da vida, aleluia. E Ele quer ter comunhão com você. Esse personagem principal, ele nos convida a receber vida nova. Veja o que diz aí o versículo 33. Ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu, Jesus Cristo, e dá vida ao mundo, vida verdadeira. Por que é que nós temos visto pessoas sem vida, verdadeiros zumbis espirituais, caminhando por aí como robôs, sem sentido, não sabem por que vieram ao mundo, por que estão aqui, qual é a finalidade da sua vida, da sua existência, porque elas não se encontraram com o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Quando nos encontramos com Cristo, nossa vida faz sentido, nós sabemos por que estamos aqui nesse mundo, qual é a nossa missão. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós subimos à casa de Deus? Não é? Por que nós sairemos daqui? O que iremos fazer com aquilo que nós aprendemos aqui hoje? Então, Jesus nos convida a ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida real com Ele, aleluia. Quem tem contato com o pão da vida sabe disso. Esse é um alimento eterno, que vivifica, que sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. Diz aí o versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus nos diz hoje aqui, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Que fome? Não é fome espiritual, não é fome material, é a fome da existência humana. Jamais terá sede de conhecimento existencial, nunca mais terá dúvida da vida eterna sobre o que há de acontecer após a nossa partida desse mundo. Terá certeza da salvação em Cristo Jesus. Terá certeza de que foi escolhido por Cristo Jesus antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, para um propósito, para ser santo e irrepreensível na sua presença e em amor, viver com Ele eternamente. Há sentido na nossa vida com Cristo, o pão da vida, aleluia, glória a Deus. Jesus então nos convida a saciar a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual nele. Não precisamos buscar em nenhuma religião, em nenhuma outra literatura, em nenhuma outra fonte religiosa, porque Cristo nos sacia plenamente. Se você se sente vazio, se você se sente cansado, se você não encontra respostas para as suas questões espirituais, suas questões internas, se você não encontra resposta para as suas dificuldades pessoais, busque mais a Jesus Cristo. Alimente-se mais dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Levante-se de madrugada e busque ao Senhor, dobre os seus joelhos, chore na presença dele, lamente na presença dele, confesse a ele o seu pecado,
Põe a sua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança, aleluia. E diga: Senhor, eu preciso de resposta para essa questão existencial. Senhor, eu me sinto vazio, Senhor, eu me sinto frio, Senhor, eu me sinto desanimado, me sinto magoado, frustrado, machucado, decepcionado, traído, mas eu busco a Ti, eu quero me alimentar de Ti, o pão vivo que desceu do céu para me alimentar, aleluia. E você se sentirá saciado pelo Senhor. Jesus, o pão da vida, Ele nos convida a permanecer eternamente com Ele, em eterna comunhão. Veja o que diz os versículos 37 e 38. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Com certeza, se o Pai converteu, se o Pai convenceu, esse virá a aceitar a Jesus. E o que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é extraordinário. É a perseverança final dos santos. Uma vez que o Pai tocou no coração do pecador, convenceu o pecador, quebrantou o pecador dos seus pecados, do pecado, da justiça e do juízo, e o trouxe a crer em Jesus Cristo, nunca mais, preste atenção, nunca mais Jesus o abandonará. Aleluia. Nem se ele quiser ser abandonado, Jesus vai deixá-lo, Jesus vai abraçá-lo, Jesus vai discipliná-lo, Jesus vai puxar a orelha dele, Jesus vai pegá-lo no colo quando não puder caminhar, Jesus vai trazê-lo de volta ao rebanho, porque ele é um escolhido do Senhor. Veja, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei, não lançarei fora. Então creia que se você foi verdadeiramente escolhido, convencido, transformado pelo Espírito Santo de Deus, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem provação, não tem tribulação. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Diga amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus por isso. Jesus nos convida a estar eternamente com Ele. Veja o que diz aí o versículo 38. Porque eu desci do céu. Qual a missão de Jesus? O pão da vida. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, veja, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Amém. Então Jesus não pode perder. Você não pode se perder. Amém. Você pode ficar meio tonto, embaralhado, desanimado, frustrado, queria ter saído da igreja, passar até um tempo fora, mas o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, vai te trazer de volta com o seu cajado para o aprisco, para a casa do Senhor. E você sabe disso porque várias vezes você tentou se desviar. Você sabe disso porque várias vezes, decepcionado, frustrado, machucado, você tentou se afastar e até se afastou. E Deus te trouxe de volta. Não é verdade? O aprisco do Senhor pode não ser só a quarta, e não é só a quarta igreja presbiteriana de Macaé. Esse é um aprisco, uma tribo que o Senhor tem do seu povo, mas Ele te restaura e traz a presença dEle, a casa dEle, para estar em comunhão com o rebanho dEle, porque nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus Cristo há de se perder. Aleluia! De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a promessa final do Senhor para conosco. Para aquele que se alimenta do pão vivo, que desceu do céu. Para aquele que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para o mundo. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Que o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. Que sacia a nossa fome, a nossa sede, que faz com que o perdido, o cansado, o fatigado, o desesperado, o decepcionado encontre um lugar de apoio, que é a casa do Senhor, nos braços do Pai, ele possa ser cuidado, tratado e amado. Que Deus nos abençoe, querido, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Quem sabe você chegou aqui nessa noite machucado, ferido, cansado também, decepcionado, frustrado pelos problemas da vida. Quem sabe até está pensando em deixar tudo, deixar o caminho do Senhor,
mas você sabe que essa palavra foi para você nessa noite. E você sabe que Jesus não há de te deixar, de te abandonar, jamais, porque você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Então eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Quero orar também por irmãos que queiram se alimentar mais de Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu para nos alimentar. Estaremos diante da Santa Ceia, nos alimentando dele aqui. Mas o Senhor quer trazer sobre você nessa noite, eu creio nisso, um revestimento, uma plenitude especial. Eu creio nisso nessa noite, para você que está sofrendo, para você que está cansado, abatido, para você que precisa de mais de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem plenitude de poder para você, que Deus quer te revestir, que Deus quer te sarar, que Deus quer te curar, que Deus quer tratar você. Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, para nós orarmos juntos e abençoar a sua vida nesse momento com Jesus, o pão da vida. Aleluia. Oh, Jesus, quantas pessoas vêm a Ti, ó Pai, somente pelos milagres, pelas bênçãos, pelas promessas, pelo pão. Nós temos subido a Tua casa hoje para nos alimentar de Ti, ó Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, Pai. Nos momentos de angústia, de tribulação, de tristeza, de decepção, de frustração, de desânimo, de cansaço, de depressão, de morte, de perda, de fracasso, de derrota, meu Deus, a quem iremos nós? A quem iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu e queremos nos alimentar de Ti. Ó Senhor, que nós possamos dizer como aquela multidão, dá-nos sempre desse pão, Senhor. Dá-nos sempre desse pão. Ó Pai, revela-se a nós nesse momento, derramando sobre nós o bálsamo de Gileade, que é aquele bálsamo que cura, que restaura, que trata as feridas, as tristezas. Quem sabe alguém entrou aqui machucado, ferido, angustiado, perfurado pelas lanças do maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, derrama, ó Pai, o Teu poder neste lugar, mais da Tua graça, superabundante graça nesse lugar, meu Deus, e enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua graça, ó Pai, cura esse coração ferido, trata esse câncer espiritual que se alojou aí, essa ferida aberta, meu Deus, essa decepção, inclusive com a igreja, com a liderança da igreja, com o pastor, com o presbítero, aquele irmão que trouxe aquela palavra dura, aquela palavra de acusação, aquele apontar de dedo. Meu Deus, tenha misericórdia dessa irmã, desse irmão agora. Tu és o pão vivo e Tu és capaz de curar, Tu és capaz de tratar, Tu és capaz de alimentar e fortalecer esse coração, meu Deus. Traz cura agora, Pai, em nome de Jesus, para que possamos participar da Sua santa e bendita ceia, Senhor, tendo o coração tratado por Ti nessa noite, meu Deus. Ao tomarmos o Teu pão nessa noite, do Teu cálice, ó Deus, que haja refrigério na nossa vida, força para caminhar e iniciar mais uma semana de trabalho, e que não trabalhemos somente pelo pão que perece, mas pelo pão eterno, Senhor, que subsiste eternamente, ó Deus, que é o Teu reino, que é a Tua glória, Senhor, que tudo aquilo que fizermos, cada palavra que sair da nossa boca, cada ação, cada movimento, cada trabalho, cada produção, seja para a glória do Senhor. Que a quarta igreja presbiteriana de Macaé seja reconhecida como uma igreja que glorifica ao Senhor, que não faz promessas enganosas, ilusórias, Senhor, que não faz barganha do Evangelho, mas uma igreja que prega genuinamente Jesus, o pão do céu, o pão vivo que desceu para saciar a nossa fome. Nós pedimos isso, ó Pai, confiados de que nesse momento o Teu Espírito já está sendo derramado sobre o Teu povo, e nós esperamos que Ele nessa noite nos surpreenda ainda mais. Derrama,
mesmo a tua glória, a tua Shekinah nesse lugar, porque nós precisamos dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém.